Continuando hoje a nossa série sobre o que estudar e como estudar na nossa língua portuguesa, chegamos aqui ao meio, praticamente do meio para frente do conteúdo de morfologia, e aí vamos nos deparar com aquele assunto, né, que cai muito, mas muito em concurso. Quase todas as provas de concursos vestibulares, quase todas as provas em que o assunto, aliás, em que a disciplina de língua portuguesa ela está presente, esse conteúdo é cobrado. Observem quem é, né? Não estou falando nada mais, nada menos do que sobre quem? Sobre o verbo. Então eu digo aqui, ó, eis outro assunto bastante longo e importante, mas não se desespere tentando decorar tudo. Não é? Por que eu estou dizendo isso para você não decorar tudo? Porque existem sim alguns conteúdos em que as bancas sempre batem. Então não precisa ficar desesperado arrancando o cabelo, mas há alguns conteúdos que você precisa estar com densidade e profundidade. Vamos lá, eu digo lá. As bancas costumam ser pontuais, ou seja, há pontos dos quais não dá para se descuidar. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, quando a gente fala a respeito de tempos e modos verbais, ou seja, um desses assuntos é isso aqui. Professor, como é isso aí? Você vai ter que estudar com muito cuidado, por exemplo, para que serve um presente do indicativo? Para que serve o pretérito perfeito do indicativo? Quando é que se deve empregar, por exemplo, o futuro do pretérito? Como trabalhar, por exemplo, com o futuro do subjuntivo? Né? Quando eu devo trabalhar com os tempos simples e compostos? Quais? Por exemplo, qual é o papel de um pretérito perfeito composto? Então você precisa ter muito cuidado. É um conteúdo que é bastante explorado. Continuando, olha só, né? É fundamental, eu reitero, conhecer o emprego de cada modo e de cada tempo, tanto dos simples, né, quanto dos tempos o quê? Compostos. Continuando, eu digo o seguinte: outro assunto muito cobrado são as correlações entre tempos e modos verbais. Você vai dizer, professor, como é isso aí? Né? Por exemplo, em determinadas construções de subordinação, que o tempo de uma dada oração, da oração principal, vai se correlacionar com que tempo da oração subordinada, né? Existem determinadas construções que são, por exemplo, bem clássicas. Por exemplo, nas construções que envolvem dúvidas e desejos, em que eu uso o presente do indicativo, é comum que o presente do indicativo esteja correlacionado com o presente do subjuntivo. Por exemplo, outra correlação muito comum é a que você faz entre o futuro do presente do indicativo e o futuro do subjuntivo. Então, é preciso estudar isso, as bancas costumam cobrar bastante. Continuando, de resto, é essencial dominar os paradigmas de conjugação, galera. O que significa dizer isso? Olha, não se preocupe em decorar todas as conjugações, mas veja, procure entender os paradigmas de cada tempo verbal. Como assim, professor? Veja, é inaceitável que você vá a um concurso público e você não saiba conjugar um verbo. Por exemplo, no pretérito perfeito. As bancas vão cobrar isso. No pretérito imperfeito. Então, estude os chamados paradigmas. Como é que eu devo, como é que se conjuga, por exemplo, um verbo no futuro do presente indicativo? Existe um paradigma para isso. Estude esse paradigma, entendeu? E aí, muito cuidado, olha só, com os verbos que apresentam paradigmas especiais de conjugação. Existem verbos como, por exemplo, os terminados em EAR e os verbos terminados em IAR que apresentam paradigmas especiais de conjugação. Você precisa conhecer esses paradigmas. E claro, por fim, fique atento também à chamada conjugação dos chamados verbos defectivos. Algumas bancas gostam de cobrar alguns verbos defectivos, como por exemplo o verbo reaver. Então é um assunto longo, você vai gastar tempo, tem que aliás gastar tempo com isso, não tem jeito, não economize no tempo aqui, gaste tempo notadamente com esses conteúdos de que eu falei. É isso aí, marca aqui o seu amigo que está estudando para a língua portuguesa e precisa escutar ou saber alguns conselhos, está à procura de um plano de estudos, né, o que deve e o que não deve estudar, marque o seu amigo aqui, curta nossas redes sociais, acessem SES para os nossos cursos, para todos vocês um grande abraço.